Em 11 de janeiro de 2022, tivemos a publicação da Portaria da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, número 214 de 2022. Essa portaria, ela institui o Programa de Regularização Fiscal de Débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa da União. Ou seja, é um programa especificamente para os débitos inscritos em dívida ativa. Não compreende os débitos na Receita Federal, por exemplo. Aqui a gente tem algumas informações importantes a respeito dessa portaria. A gente tem aqui, por exemplo, a informação de que o grau de recuperabilidade dos débitos do Simples Nacional vai ser mensurado a partir da verificação da situação econômica e da capacidade de pagamento das empresas interessadas. A situação econômica decorre da verificação das informações cadastrais, patrimoniais ou econômico-fiscais prestadas pelas empresas ou por terceiros à Procuradoria ou aos demais órgãos da administração pública. A capacidade de pagamento, ela decorre da situação econômica e será calculada de forma a estimar se as empresas possuem condições de efetuar o pagamento integral dos débitos no prazo de 5 anos, sem descontos, considerando o impacto da pandemia causada pelo coronavírus na capacidade de geração de resultados. Em relação a esse impacto, temos que vai ser considerado o impacto na capacidade de geração de resultados a redução em qualquer percentual da soma da receita bruta mensal de 2020, com início em março e fim em dezembro, em relação à soma da receita bruta mensal do mesmo período de 2019. Observada essa capacidade de pagamento, para os fins dessa transação excepcional que a gente tem previsão nessa portaria, os débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa, eles vão ser classificados em ordem decrescente de recuperabilidade, sendo os créditos tipo A com alta perspectiva de recuperação, tipo B com média perspectiva de recuperação, tipo C difícil recuperação e tipo D considerados irrecuperáveis. É em relação a esses dois últimos aqui que a gente vai ter a possibilidade de descontos, em relação ao tipo C e também o tipo D. Independentemente da capacidade de pagamento, vão ser considerados irrecuperáveis os débitos do Simples Nacional de titularidade de devedores falidos e em recuperação judicial. São passíveis dessa transação os débitos do Simples Nacional inscritos em dívida ativa até 31 de janeiro de 2022, mesmo em fase de execução ajuizada ou objeto de parcelamento anterior rescindido, com exigibilidade suspensa ou não. Essa transação ela envolverá possibilidade de parcelamento e, como a gente disse, oferecimento de descontos aos créditos considerados irrecuperáveis ou de difícil recuperação pela Procuradoria. Como vai funcionar? Os débitos do Simples Nacional, inscritos em dívida ativa da União, como a gente mencionou, eles poderão ser transacionados mediante o pagamento a título de entrada de valor equivalente a 1% do valor consolidado dos créditos transacionados. Aqui, obviamente, a gente está falando de débitos, é crédito para a Procuradoria, sendo essa entrada em até 8 parcelas e o restante pago com redução de até 100% dos juros das multas e dos encargos legais. Não quer dizer que vai ser redução de 100%, a redução pode ser de até 100%, vai depender da análise do que a gente falou até então, da capacidade de pagamento, do impacto que a empresa teve em relação à pandemia e assim por diante. Observado o limite de até 70% sobre o valor total de cada crédito objeto da negociação, então essa redução não pode ser maior que 70% do débito, e esse restante vai ser pago em até 137 parcelas mensais e sucessivas, sendo cada parcela determinada pelo maior valor entre 1% da receita bruta do mês anterior e o valor correspondente à divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações solicitadas. Vai pagar o maior valor entre esses dois, 1% da receita bruta ou a divisão do valor consolidado pela quantidade de prestações que a empresa pediu. A parcela mínima é de R$ 100, a não ser no caso dos microempreendedores individuais, onde a parcela mínima é de R$ 25. O valor da entrada ele vai ser calculado tendo por base o valor total da dívida sem descontos. Os descontos ofertados na modalidade de transação eles serão definidos a partir da capacidade de pagamento e do prazo de negociação escolhido, observados os limites legais, e incidirão sobre o valor consolidado individual de cada inscrição em dívida ativa. A transação vai ser realizada pelo portal Regularize, a gente tem aqui o site, e o contribuinte ele deve prestar as informações necessárias e aderir à proposta de transação excepcional formulada pela Procuradoria no período compreendido entre a data da publicação dessa portaria até às 19 horas do dia 31 de março de 2022. Então, a data final aqui, 31 de março. No caso de inscrições parceladas, a adesão fica condicionada à desistência do parcelamento em curso. Na sequência temos algumas outras informações, como por exemplo, a de que o valor de cada parcela da entrada e das parcelas subsequentes vai ser acrescido de juros equivalentes à Selic,
acumulada mensalmente, calculada a partir do mês subsequente ao da adesão até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento. O pagamento das parcelas deve ser efetuado exclusivamente com o documento de arrecadação emitido pelo sistema de negociações da Procuradoria, onde vai ser considerado sem efeito, para qualquer fim, eventual pagamento realizado de forma diversa do previsto nessa portaria. Por fim, tem aqui algumas informações relacionadas com a rescisão da transação, como, por exemplo, o não pagamento de 3 parcelas consecutivas ou alternadas do saldo devedor negociado nos termos da proposta de transação aceita. Essa portaria ela entra em vigor na data da sua publicação.